Então ele cita os Salmos 95. E o que eu falei? Milagre não salva ninguém. É o que eu falei. Durante 40 anos, o povo viu milagre. 40 anos. Não é que ele via um milagre hoje, daqui 10 anos via outro milagre. Não. 40 anos. Todo dia Deus mandava um maná. E não é só isso também. Olha como é que esse povo era duro de coração. 10 pragas. 10 milagres. Saíram do Egito, atravessaram o mar. Mais um milagre. E o que eles fizeram do outro lado do mar? Fizeram um ídolo. Simples assim. Aí você fala, não, mas se Deus fizer milagre, se as coisas fizessem acontecer milagre, eu queria ver um milagre, se Deus fizesse milagre. Milagre não salva ninguém. Esse povo, embora vendo milagre todos os dias, não conheciam os caminhos do Senhor. Não conheciam os estatutos dele. Era um povo incrédulo. Você consegue imaginar isso? Como eu falei no último culto, se você visse um mar abrindo e você passasse no mar, você falava, eu ia adorar esse Deus pro resto da vida, não é? Não, você ia do outro lado fazer um ídolo. Sabe quando às vezes o povo fazendo ídolo, você fala assim, eu não faria. Não faria. Todos que saíram do Egito atravessaram o mar. E todos do outro lado fizeram um ídolo. É assim a nossa geração. As pessoas... Qual que é o caminho certo? As pessoas, elas procuram milagres. Elas estão querendo milagres. Mas só que veja, incrédulos veem milagres e não há conversão. Não há quebrantamento de coração. Está entendendo? É isso que está sendo dito aqui. E aí, olha o que Deus vai falar. No versículo 11, onde nós paramos no último culto. Assim jurei na minha... Não entrarão no meu descanso. Tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça haver entre vós, qualquer de vós, perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Veja, nesse dia de hoje, a gente ficou de tratar sobre duas coisas, não foi? Sobre a ira de Deus e sobre a incredulidade. Porque é o que está acontecendo aqui. O povo viu milagre, o povo atravessou o mar, o povo andou 40 anos, maná, água fresca, e era um povo que não conhecia o caminho do Senhor. Era um povo duro, incrédulo. E aí eu fiz um paralelo com nós. É a mesma coisa. Aquele povo, quando saiu do Egito, saiu com uma palavra. A palavra de Deus era, olha, eu vou dar uma terra que mana leite e mel, eu vou vocês para lá, tá? Beleza? Tranquilo? Eles não acreditaram na palavra de Deus. É o que eu quero falar conosco, vai chegar nesse ponto também. Por quê? O Evangelho é a mesma coisa. Nós falamos de milagres, falamos de uma virgem engravidando, falamos de um homem morrendo e ao terceiro dia ressuscitando. Falamos de regeneração. Vocês estavam mortos em pecados e delitos e agora vocês têm vida. Falamos de um novo céu e de uma nova terra. Essas coisas eram para fazer com que o nosso coração se alegrasse. Mas não. Então eu quero tratar primeiramente aqui, não da ira de Deus. Eu quero falar sobre a ira de Deus. Mas primeiramente eu quero falar o que levou a essa ira de Deus, que foi a incredulidade. A incredulidade, para ter incredulidade tem que ter um incrédulo. Simples assim. No grego, usa-se
dois vocabulários no Novo Testamento para falar de incredulidade. Apeteia é uma palavra grega que significa desobediência. Porém, tem algo que vem antes da desobediência, que é a apistia. Pistis é fé. Apistias é a falta de fé. Então, essas duas palavras vão aparecer aqui. Apeteia e apistia. Só que olha que coisa interessante. A desobediência vem da apistia, que quer dizer falta de fé. A incredulidade. A apeteia é a expressão de um estado de mente. É aquilo que vem depois. Já a apistia é o próprio estado da mente. É aquilo que é. O problema todo da incredulidade é que esta afasta o homem de Deus, pois ela nega a verdade divina. E é sobre isso que nós vamos falar. A falta de fé, a incredulidade nos separa de Deus, nos leva para longe de Deus. E como eu falei, a incredulidade é o estado da mente. A desobediência já é uma expressão, você está expressando a sua incredulidade em forma de desobediência. E aonde nós vemos isso? Então guarde, a apeteia é a expressão de um estado de mente. A apistia é o próprio estado da mente. Então o que nós vamos falar então? Nós temos que o quê? Recapitular a história. Qual foi o pecado de Adão? Desobediência, não foi? Todo mundo não fala isso? Não foi a desobediência. Não, foi o castigo, O que aconteceu com Adão e Eva foi a incredulidade. Eles desacreditaram na palavra de Deus. Abra sua Bíblia lá em Gênesis 2, 16 e 17. Por favor. Gênesis 2, 16 e 17. Nós vamos tratar sobre a incredulidade. 16 e 17. Então vamos lá. Olha o que diz. Versículo 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus deu a palavra. Olha, não foi um pastorzinho qualquer. Foi um pastorzinho qualquer. Não foi um profeta qualquer. Não foi um apóstolo qualquer. Foi o próprio Deus falando para ele: olha, a minha palavra é esta, o meu mandamento é este. Se você comer, vai morrer. Talvez por algum tempo eles acreditaram nisso, porque não foi a Bíblia, ela não nos mostra quanto tempo eles viveram ali. Talvez eles acreditaram: olha, não coma, vamos morrer. Mas um certo dia a incredulidade, o estado dele, o estado do coração deles, fala: não, vamos comer. Está vendo? Eles não acreditaram na palavra. Deus deu a palavra, eles não acreditaram na palavra. Apistia, eles foram incrédulos. Eles não acreditaram. E aí então eles comeram. E quando eles comem, a ira de Deus é manifestada. A ira de Deus se manifesta sobre eles. Deus tirou. Deus então, o que Deus falou se cumpriu. Eles morreram espiritualmente. Foram tirados do jardim do Éden. Eles morreram fisicamente. E eles, que é a morte, a terceira morte, que é a morte eterna,
Então veja, a incredulidade. A expressão da incredulidade foi o que? A desobediência. Desobedeceram. Veja, Deus deu para eles a palavra. Deus deu para eles um mandamento. E por algum tempo eles creram. Mas chegou um tempo em que eles não creram mais. Então a incredulidade afasta o homem de Deus. O porquê que eu estou falando isso? Porque nós vamos ver então em Êxodo a promessa que Deus fez para aquele povo, que Davi está falando lá no Salmos 95. Mas eu quero mostrar para você que a incredulidade vem desde os nossos pais. Lembra que eu falei que a incredulidade é o estado da mente, não é uma expressão? Por quê? Porque então agora Adão e Eva vai gerar filhos da desobediência. Não é isso que a Bíblia diz? Que nós somos por natureza filhos da desobediência? Somos nós, né? Mas a desobediência na verdade é o quê? A incredulidade. Somos incrédulos. Nós, por natureza, nós rejeitamos Deus. Por natureza, nós não queremos Deus. O homem, no estado que Cristo ainda não alcançou ele é um incrédulo. Você fala das coisas do Evangelho, você fala da vinda de Cristo, você fala do juízo final, você fala do inferno, você fala do céu, você fala da obra salvífica de Cristo e aquilo não penetra. Eles são incrédulos, eles estão num estado de incredulidade. É isso, somos filhos da desobediência. Só que a desobediência já é uma consequência da incredulidade. Então o homem, por natureza, ele nasce morto espiritualmente. A Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito e ele não pode compreender, porque para ele parece loucura. E não parece mesmo? Uma mulher engravidar sem ter relação com um homem, isso é loucura. Um homem morrer e depois de 3 dias ressuscitar, isso é loucura. Está entendendo? É isso que nós temos que pregar. É essa a nossa mensagem. Chamar um pecador que ama o pecado ao arrependimento é loucura. Chega para uma pessoa que gosta do pecado e fala, se arrependa disso, ele não vai se arrepender porque ele é incrédulo. Então nós vimos que a incredulidade, a raiz da incredulidade está lá no Jardim do Éden, vai alcançando os homens no decorrer da história. Então nós vamos ler aqui agora. Então lembra, Deus deu a palavra para Adão e Eva. Agora Deus vai dar a palavra a Moisés sobre este povo. Vamos ler em Êxodo 3, 7 e 8, por favor. Acompanhe comigo a leitura. Êxodo 3, 7 e 8. E nós já vamos voltar para o texto lá, tá? Eu não estou fugindo, eu estou querendo mostrar para você a raiz da incredulidade do homem. 3, 7 e 8. Diz ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Então veja, Deus ele deu essa promessa, deu essa palavra. E o povo então, vamos sair daqui para um lugar melhor. E o povo então começou a andar. Aí Deus manda as 10 pragas. Eles vê 10 milagres e continuam no estado de incredulidade. Deus então abre o mar. Gente, Deus abre o mar. E ainda o povo continua incrédulo. A prova disso é que do outro lado eles levantam um Deus. E assim é o homem ele começa a levantar deuses. O homem incrédulo,
ele começa a levantar deuses para si. Sabe por que os homens levantam deuses? Porque os deuses lhes servem. Essa está a diferença do incrédulo para aquele que crê em Deus, porque Deus está fora de nós, mas a maioria dos deuses estão dentro de nós. Por isso que nós fazemos deuses para nós. E então agora nós vamos chegar nesse Deus que fala que jurou na sua ira que esse povo incrédulo, que durante 40 anos viu milagre todos os dias eles viam milagres. Viu milagres. Água fresca da rocha, uma coluna de fogo durante a noite, uma coluna de uma nuvem durante o dia, 40 anos assim. E esses milagres apontavam para Deus, assim como aquele fruto apontava para Deus. Quando Adão e Eva olhavam aqueles frutos, no conhecimento do bem e do mal, aquele fruto apontava para algo maior e melhor. E é assim que os incrédulos fazem. Eles veem os desejos dos olhos e do coração e acham que aqueles desejos são melhores do que Deus. Não é assim para nós, na nossa geração. Nós olhamos para coisas fúteis e então nós achamos que é melhor do que Deus. Essas coisas deviam apontar para Deus. E aquele povo foi incrédulo. Aquele povo foi duro, obstinado de coração. Durante 40 anos vendo milagres. E milagres não converteram aquele povo. Todos eles que saíram do Egito morreram no deserto. Todos que saíram do Egito viram milagres, não entraram no descanso de Deus. E no próximo culto nós vamos falar desse descanso. Mas só vai entrar nesse descanso quem crer. Davi está dizendo que quando eles chegaram em Canaã, aquela Canaã não era o descanso final de Deus para nós, como povo. Mas eu quero dizer para você isso, então, a incredulidade, a falta de fé, é natural do homem caído. E nós somos chamados a crer. Não é interessante isso? Você é chamado a crer em Cristo Jesus. Você é chamado a crer na obra salvífica de Cristo. Mas como nós vamos crer se nós somos incrédulos? É por isso que quando nós somos ressuscitados por Cristo espiritualmente, que ele diz, estavam vocês mortos em pecados e delitos, nós vamos ver que mais para frente ele diz assim, olha, vocês são salvos por meio da fé, e isso não é vosso, é dom de Deus. O homem, ele tem que ganhar a fé para que ele possa crer nessas coisas. Por isso nós precisamos ser regenerados, porque só os regenerados têm o Espírito Santo de Deus. E a fé que nos leva para o céu, a fé que nos faz acreditar nessas coisas, vem do próprio Deus. Vocês são salvos por meio da fé, e isso não é de vós, é dom de Deus. Vocês estavam mortos em pecados e delitos. E olha que interessante, então, Deus agora nos dá a sua palavra. Em João 17,14, olha o que diz. Nós vamos chegar aqui agora na ira de Deus, calma. João 17, João 17,14. Olha o que Jesus vai dizer. Acharam? João 17,14. E eu lhes tenho dado a tua... O que está escrito aí, gente? Pelo amor de Deus. Vocês não estão com a Bíblia aberta, não? Gente, nós somos uma igreja bíblica. E a Bíblia tem que estar aberta. João 17,14. E eu lhes tenho dado a tua... Gente, o que é isso? Misericórdia. João, o Evangelho de João. Gente, o que eu sempre falo, nós temos que ser como a igreja de Bereia.
Enquanto Paulo pregava, eles analisavam aquilo que estava sendo pregado, gente. Eu posso estar falando um monte de besteira aqui, vocês não estão nem aí. Leem, acompanhem a Bíblia, pelo amor de Deus. Qualquer lugar que vocês for, Bíblia na mão, isso é fundamental. Eu posso estar enganando vocês aqui, vocês ouvindo. Nós somos uma igreja bíblica. Examinamos a palavra de Deus. Isso aqui é a palavra de Deus. O que está dizendo? E eu lhes tenho dado a tua... Então veja, Deus deu a palavra dele para Adão e Eva. Eles foram incrédulos. Deus deu a palavra dele para o povo que saiu do Egito. Eles foram incrédulos. Deus não conviveu com Adão e Eva. Deus não conviveu com aquele povo. E olha o que ele está dizendo aqui para nós. E eu lhes tenho dado a tua palavra. Agora olha que interessante. E o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Nós temos a palavra de Deus, e por termos essa palavra o mundo nos odeia. É Deus que colocou essa inimizade entre nós e o mundo. Nós não andamos de mão dadas com o mundo. Nós não andamos de mão dada com a filosofia do mundo. Nós não andamos de mão dada com aquilo que o mundo aplaude. E olha o que ele vai dizer no versículo 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua... Gente, a palavra de Deus é tudo para nós. Como que nós vamos crer? Né? Pela pregação da palavra. Pedro diz, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Esse dia, minha esposa disse, eu queria ter vivido no tempo de Jesus, eu queria ter visto Jesus. Eu queria ter vivido naquela época. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram através da pregação. Gente, nós pregamos o Evangelho, é o mesmo Evangelho que Cristo mandou pregar. Cristo diz, eu tenho dado a palavra a eles, e o mundo tem odiado. Quando nós pregamos a palavra de Deus, o mundo nos odeia. O mundo nos odeia porque nós temos a palavra de Deus. Se você tem a palavra de Deus e o mundo não te odeia e você não odeia o mundo, alguma coisa está errada com o seu cristianismo. Simples assim. É como eu estava falando com o Will esses dias. Ló, o justo Ló, na cidade de Sodoma e Gomorra, afligia a sua alma por tudo que via e ouvia. Ele afligia, ele chorava, ele gemia todos os dias, porque ele viu o homossexualismo. Ele via aquelas coisas acontecendo na cidade. Agora é impressionante como você está num culto e sai daqui e senta na frente de uma televisão e vê uma mulher se deitando, um homem se deitando com a mulher e depois com o filho, e isso não aflige o seu coração. Tem alguma coisa errada com o seu cristianismo. Como que você consegue sair de um culto e se sentar na frente de uma televisão onde tem dois homens se beijando, e isso ofende a Deus, e você não se entristece com isso? A Bíblia diz que o verdadeiro crente se entristece com isso. Não é legal. Conversei com o Will e falei, a mulher falou assim na novela, não vou casar nem com um e nem com o outro. Eu vou fazer como os homens fazem. Ela está dizendo, os homens são imorais, eu quero ser imoral. Ela está dizendo assim, olha, se a pessoa usa droga, eu vou usar droga também. Eles são imorais, eu quero ser imoral também. Uma mulher que se deita com um e com o outro. E as pessoas saem postando no Facebook. Nem piranha, nem não sei o que. Sou o quê? Independente, livre. A Bíblia chama isso diferente. A Bíblia chama isso de fornicação se não for casado. A Bíblia chama de adultério se for casado. E Deus odeia essas coisas. Como você se diz filho de Deus e se senta na frente de uma televisão para assistir essas iniquidades, e isso não corrompe, não quebranta seu coração? Como?
Ele tem nos dado a sua palavra. E o mundo nos odeia. Então eu mostrei a origem da incredulidade. Isso é incredulidade. Se você senta lá, isso não mexe nada, você é incrédulo. Você está vendo aquilo que Deus odeia, aquilo que Deus abomina, e isso não tem gerado nada em você. Você é um incrédulo. Tem alguma coisa errada com o seu cristianismo. Você não leu a Bíblia, você não lê a Bíblia. E então, nós estamos falando um pouco sobre a incredulidade. A incredulidade vem do quê? Deus dá a sua palavra e eles não creem na sua palavra. Jesus disse, eu dei a minha palavra a eles, eu tenho revelado a tua palavra a eles. E por isso o mundo odeia. Então tudo bem. Então nós vemos aquele povo. Viveram milagres e milagres e milagres e isso não quebrantou. Não quebrantou. Então ele vai dizer assim, olha, assim jurei na minha ira. Então a ira de Deus se acendeu contra a incredulidade. E eu preciso falar um pouco sobre a ira de Deus, mas acho que não vai dar tempo. Mais uma vez não vai dar tempo. Falei só sobre a incredulidade hoje. 1 hora passa muito rápido. Isso é incredulidade. Porque incredulidade é um estado. Desobediência é a consequência dessa incredulidade. Veja, os homens são desobedientes porque são incrédulos. Isso é impressionante, você tem que ter isso dentro do seu coração. Os homens só desobedecem porque são incrédulos. E Deus tem nos dado a sua palavra. Ele nos deu a sua palavra. Então Deus deu a palavra àquele povo. E mesmo vendo milagres todos os dias, não se converteram. Não conheciam os caminhos do Senhor. Então agora no versículo 11 ele vai dizer, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. O capítulo 4 vai falar sobre esse descanso. Só que eu queria falar um pouquinho sobre a ira, mas 15 minutos não dá. Então no próximo culto nós vamos falar só sobre a ira de Deus. Porque hoje nós só falamos só sobre a incredulidade. Então a ira de Deus é triste. Nessa geração, as pessoas não conhecerem a ira de Deus. É verdade. As pessoas falam de um Deus amoroso. As pessoas falam de um Deus fiel. As pessoas falam de um Deus misericordioso. As pessoas falam de um Deus bondoso. Mas as pessoas não falam de um Deus irado. Como se a ira fosse algo que nós devêssemos esconder de Deus. Sobre essa ira que Deus ele falou. Ele disse, eu jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. A ira de Deus é um atributo tão perfeito quanto o seu amor. Se você olha para Deus e louva Ele pelo amor dEle, você tem que olhar para essa ira de Deus, que está atrelada à sua justiça, porque Deus é justo, e por Ele ser justo, Ele tem que ser irado. E por Ele ser amor, Ele tem que ser irado, Ele tem que ter ira. Porque você vai falar assim, não, uma pessoa que ama não pode ter ira. Se Deus é amor, pode ter ira. Mas eu quero dar um exemplo para você nessa noite. Deus não é ira, não. Deus é amor. Eu quero dar um exemplo para você nessa noite. Paul Washer, ele diz assim, olha como isso é interessante. Ele diz assim, ó, quantos aqui amam crianças? Bebês, quantos? Levanta a mão. Vocês amam criancinhas? Então com certeza você vai odiar o aborto. Com certeza. É? Então se você ama uma criança, você vai odiar o aborto. Como Deus ele é amor, Ele é santo, Ele é justo, Ele vai odiar o pecado. Você está entendendo o que eu estou dizendo nesta noite? Você está entendendo que não podemos fazer um Deus de Deus? As pessoas olham assim, olha, se Deus for
irado. Se Deus tiver ira, eu não quero um Deus assim. Mas é isso que eu estou falando para você. As pessoas criam Deus a partir do coração. O Deus que eu estou pregando é o Deus da Bíblia. O Deus que o Evangelho manda eu anunciar é um Deus completo que não precisa da opinião do homem, não precisa de um coração dizendo, eu creio se ele for assim, se ele não for assim eu não vou crer. Não é isso. A Bíblia nos mostra um Deus todo-poderoso, cheio de glória, cheio de poder, que existe sem vocês, sem nós, sem ninguém. E essa ira não é que veio a existir depois. A ira de Deus é um atributo dele, assim como o amor dele. Ele sempre existiu. Quando nós olhamos para Deus e vemos a misericórdia dele sempre existiu. A ira de Deus não foi acionada depois. A ira de Deus sempre existiu perfeita. E a ira dele está atrelada à sua justiça. A Bíblia fala que do céu se manifesta a ira de Deus sobre a incredulidade. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre todas as coisas que estão lá em Romanos. Sobre o homossexualismo. Sobre tantas coisas. Então, eu queria ter mais tempo, mas a gente não vai ter. Eu queria falar um pouco mais sobre isso. Eu queria mostrar para você que não tem nada errado em ter um Deus irado. Pelo contrário, nós precisamos de um Deus irado. Quando nós olhamos para o inferno, o que nós vemos lá? A justiça de Deus, a ira de Deus. E é interessante que nós clamamos por essa justiça. Nós vemos tanta iniquidade acontecendo nos dias de hoje que fica um sentimento dentro de nós de injustiça sendo cometida pelo mundo. E nós olhamos e falamos, não, essa pessoa tem que pagar por isso. Nós clamamos por isso. Sabe qual é o grande erro da nossa geração? É só falar do amor de Deus. Se você não prega a ira de Deus, você não entende o amor dele. Porque quando você olha para a cruz, o que você vê? Só o amor de Deus? Você vê a ira de Deus caindo sobre Cristo. Você vê a justa justiça dele moendo Jesus na cruz. Você consegue imaginar isso? Se Deus não poupou o seu próprio Filho quando viu os nossos pecados sobre ele, imagine aqueles que quando chegar no último dia se apresentarão sozinhos sem um intercessor, sem o nosso sumo sacerdote, sem o nosso apóstolo. As pessoas querem fechar os olhos para esse atributo. Uma vez eu fui conversar com uma mulher, eu falei sobre isso. Eu fui falar sobre a ira de Deus, ela falou assim, esse não é meu Deus não. Seu Deus é muito irado. Esse Deus que você está pregando é o Deus do Velho Testamento. Como se Deus mudasse. Deus ele não muda, não há sombra de variações nele. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O amor dele não muda, a justiça dele não muda, porque se ele mudasse, ele deixaria de ser Deus. Você consegue olhar para esse Deus e glorificá-lo por essa perfeição? Os homens olham para dentro de si e fazem deuses, como essa mulher falou para mim. Meu Deus é um Deus de amor, é o Deus do Novo Testamento. Mas é o Deus do Novo Testamento que está escrito lá em Romanos que a ira dele se manifesta do céu. É o Deus do Novo Testamento que matou um casal por adulterar o valor da sua oferta. Está no Novo Testamento. Imagine hoje. Vem alguém entregar a oferta, vende um carro por 10 e entrega 5. Não estou falando que você tem que fazer isso, tá, gente? Estou dando um exemplo para a gente ficar atualizado. A pessoa vai lá, vende um carro por 10 mil, o dinheiro é dela, não precisa dar nada. Mas ela fala, poxa, todo mundo tá dando, eu vou dar também. Só que ela tira 5 para ela e entrega 5. E aí ao entregar aqueles 5, vem a mulher e morre. Vem o marido e morre, daqui a pouco vem a mulher e morre também.
É o que aconteceu com Zafira e Ananias, né? É isso? É o Deus do Novo Testamento também. A ira de Deus é tão perfeita que nós vemos até a ira do Cordeiro de Deus. Então, o que eu estou falando é que nós não temos tempo. Nós falamos só sobre a incredulidade. Mas eu quero que você entenda isso. Não sirva um Deus mutilado pelos homens, pelos pregadores dessa geração. Não faça um Deus de Deus para você servir. Não faça. Lembra que eu falei para você que Deus está fora de nós? Está dentro de nós. Deus, Ele é perfeito. Deus, Ele está no céu. Então hoje, nessa noite, não deu para a gente meditar na ira de Deus com calma. Mas no próximo culto eu quero fazer isso com calma. Por quê? Porque nós vamos entender depois o descanso. Porque esse povo não entrou porque foi incrédulo. A incredulidade nós vimos que tem a raiz lá em Adão e Eva. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Pai amado, que somente o Teu Espírito Santo possa convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Somente o Teu Espírito Santo pode levar, Senhor, o que eu falei ao coração. Assim como o Senhor abriu o entendimento dos discípulos a caminho de Emaús, abre o entendimento da sua igreja nesta noite também. Te louvamos, Senhor, te agradecemos, em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém, Jesus.